Antes de começar a live, um recado importante. Amanhã, domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer uma live, eu, Thiago Gomes Soares, Fernando de Almeida e Glauber Fidelis. Vamos fazer um bate-papo sobre a crise política no Brasil. Tá? Vamos fazer uma análise importantíssima neste momento de crise e de eleições. Vai lá no nosso canal e assista. Então vamos lá sobre o tema do vídeo. O tema de hoje é sobre Lula necessário, mas não é suficiente. O título parece provocativo e polêmico, mas não o é. E sabe por quê? Nós sabemos que é necessário, a prioridade central deste momento é tirar Bolsonaro das eleições. Mas isso não é unicamente suficiente. Precisamos eleger Lula? Sim, importante. Mas dentro desse espectro de eleições, nós precisamos pensar além das eleições, não somente dentro desse jogo do democracia liberal. O que eu quero dizer? Eu vou trazer um dado aqui importantíssimo, só para vocês terem uma dimensão da leitura dialética que a gente precisa fazer e compreender o todo. Existe uma pesquisadora da Unicamp chamada Adriana Dias, ela já vem há muitos anos desenvolvendo uma pesquisa sobre o neonazismo no Brasil. E ela disse que de 2018 para cá houve um crescimento absurdo das células neonazistas. Cerca de 500 foram criadas. E a gente sabe por quê. Além disso, vocês sabem que a Adriana Dias, ela descobriu uma carta de Bolsonaro que ele escreveu para esses grupos neonazistas. Então, a eleição de Bolsonaro em 2018, que foi a continuidade sim do golpe de 2016, aquilo que o professor Paulo Guiraldelli disse que não é um golpe, mas é sim. Existem todas as evidências possíveis de que foi um golpe de Estado. E se você tem dúvida em relação a isso, leia um livro meu chamado A Arquitetura do Golpe, onde eu descrevo detalhadamente a tese de que houve um golpe sim. Aquele documento do Michel Temer, A Ponte do Futuro, é o que está sendo executado até hoje. Michel Temer disse, nós vamos fazer o neoliberalismo no Brasil. Ele disse com todas as letras em seu primeiro discurso. Voltando aqui. Então a Adriana Dias disse que tem 500 células já que cresceram no Brasil. Então, se o Bolsonaro sair da presidência, o bolsonarismo não vai sair. Nós vamos tirá-lo politicamente, da política institucional. Mas os grupos, em termos de formação cultural, social e política, ainda vão permanecer. O que nos leva a pensar na seguinte questão. Lula é necessário, mas não suficiente. E por quê? Aí que entra o X da questão. Não adianta colocá-lo como um presidente dentro de um jogo de uma democracia liberal que vai querer manter a todo custo a ordem como está no momento. Não se iluda achando que reformas trabalhistas e outras reformas serão revogadas. No máximo que a gente vai conseguir dentro desse espectro da democracia liberal é algumas políticas sociais que não são suficientes. É isso que vocês precisam ter em mente. Outra questão, que é importantíssima, é a gente levar a bandeira da revolução que ela é possível. Repensar os horizontes utópicos. Chega dessa ideia de realismo político, de pensar somente a realidade e não levar a bandeira da revolução e dizer que o socialismo, ele é sim, uma política possível para nós. É uma política onde não haverá a exploração do homem pelo homem. A gente precisa entender que é possível pensar outros horizontes além do capitalismo. A gente não precisa ter medo de dizer isso. As esquerdas hoje, dentro desse jogo institucional, elas não falam. Porque elas estão comprometidas com o jogo democrático. E isso você tem que ter, meu caro, a percepção. Dentro desse jogo democrático haverá a reeleição? Beleza, suponhamos que Lula seja eleito. E depois, o que será feito? Os movimentos sociais, nós enquanto cidadãos, nós enquanto que buscamos uma formação política, cultural, ética, estética, com F maiúsculo, formação com F maiúsculo. Nós precisamos, antes de tudo, pensar numa transformação radical de um modo de produção, pensar
na nossa transformação radical também. Vamos lembrar Paulo Freire, quando ele descreve lá na Pedagogia do Oprimido, em vários vídeos, em várias outras pedagogias que ele escreve em seus livros, que ele diz que não adianta você querer ser um revolucionário se você tem a sombra do opressor em si mesmo. Vamos repensar os horizontes utópicos e vamos levar essa questão a sério. Lula é necessário, mas não é suficiente. E por quê? Então, meus caros, nós precisamos nos organizar politicamente fora dessa política institucional, repensar formações políticas educacionais nos centros periféricos, dentro das periferias, pensar em termos de formações, como atuar nas redes, pensar também em formações a partir das redes, levar a importância da memória para o povo brasileiro. Essas redes dos quais nós estamos fazendo vídeos aqui são de extrema importância para o alcance de pessoas que não têm acesso a um saber escolar mais formal que está ligado às instituições. As universidades hoje estão completamente impregnadas de um pós-modernismo. Ou seja, elas estão acreditando unicamente no indivíduo. Não pensam mais nos horizontes utópicos sociais. Então a gente precisa reverter essa situação pensando prioritariamente a formação política e cultural fora desses centros de redes, desses centros institucionais. E aí nós, a partir disso sim, nós podemos com a nossa formação atuar, levar a nossa ideia para esses parlamentos. O que eu quero dizer? Não fiquemos presos à política institucional. Precisamos repensar os horizontes utópicos já. Tá certo? É isso. Até mais.